Irmãos, boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vós, amém? Meus irmãos, sem perca de tempo, fiquemos de pé e vamos ler a palavra do Senhor no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo de número 11, que diz assim a palavra do Senhor: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Vamos ler até o versículo 14, por gentileza. Versículo 12: então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Versículo 13: e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Versículo 14: e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-eis de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Estamos vivendo um tema que diz assim: frutifique e viva um novo tempo. Vamos lá? Frutifique e viva um novo tempo. Oremos. Muito obrigado, Senhor, por este momento, pelo fato de estarmos aqui na Tua presença, para adorarmos, para glorificarmos ao Teu nome, na beleza da Tua santidade. Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Senhor, tudo na vida vai se passar, menos a Tua palavra. Até os céus vai se passar, mas a Tua palavra, ela é eterna, Senhor. Por isso que um dia disse o salmista Davi: porque lâmpada para os meus pés é a Tua palavra, e luz para os meus caminhos. De qual maneira purificará o jovem o seu caminho? Observando tudo conforme está escrito. E dessa mesma forma o Senhor falou para o profeta Jeremias: Jeremias, eu velo pela minha palavra para se cumpri-la. Senhor, estamos diante da Tua palavra. A Tua palavra, ela é inerrante. A Tua palavra é infalível, incontestável é a Tua palavra. Senhor, a Tua palavra é boa, Senhor. A Tua palavra é maravilhosa, Senhor. Fala conosco nesta noite, por intermédio da Tua palavra, Senhor, que aquele princípio bíblico possa se cumprir na minha vida nesta noite, que é necessário que Ele cresça, Jesus, que eu diminua, Senhor. Espírito Santo de Deus, toma a direção deste culto, como o Senhor já esteve e o Senhor estava presente nos louvores, Senhor. Esteja presente também na pregação da Tua palavra, porque é o Senhor, Espírito Santo, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que está dentro de nós. É o Espírito Santo que falará conosco nesta noite. E a Tua palavra, Deus, diz desta forma: quando ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Senhor, estamos rendidos na Tua presença. Estaremos sentados sobre a relva para ouvir os Teus
conselhos, para ouvir a tua ministração ao nosso coração nesta noite. Visita nesta noite aqueles irmãos que não poderão estar aqui conosco, mas estão de forma remota. Visita nesta noite, Deus, toda a família pastoral. Deus, e nós deliberamos uma palavra de vida, uma palavra de vitória sobre a família pastoral da Igreja Batista Fonte da Vida, Senhor. Visita o nosso pastor e toda a sua liderança, Senhor. Cobre-os debaixo do teu sangue, porque há poder no sangue de Jesus contra toda revestida de Satanás. E a tua palavra diz que por um caminho ele vem, mas por 7 caminhos ele voltará, Senhor, porque o Senhor é o general de guerra, o Senhor é o comandante da Igreja Batista, o Senhor é o comandante das nossas vidas, e o Senhor pelejará por nós, e nós contemplaremos o livramento do Senhor, para a glória de Deus Pai, de Deus Filho e Deus Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Podem tomar os vossos assentos. Frutifique e viva um novo tempo. Meus irmãos, existem algumas coisas que a gente não pode fazer amanhã e nem um dia que foi ontem. Existem coisas que a gente só consegue fazer no presente. Até porque a nossa vida, conforme a Bíblia, é comparada a uma neblina, que hoje a gente está contemplando, mas logo ela se desfaz. Por isso que a nossa vida, no contexto humano, é feito no presente. Mas dentro da visão de Deus é diferente. Deus, ele enxerga o passado, Deus, ele enxerga o presente, ele consegue também enxergar o futuro. Porque para Deus, irmã Cristiane Passos, não existe limitação. Para Deus não há nada que ele não possa fazer. Lucas escreveu em seu capítulo 1, versículo de número 37, que é o que é impossível para um homem, para Deus é possível. E estamos diante de um texto bastante conhecido, livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Bastante conhecido, mas muito embora algumas pessoas, pelo fato de não conhecer, pelo fato de não ter uma profundidade bíblica, pregam esse texto como se fosse um texto de prosperidade, como se fosse um texto de receba daqui, receba de lá. Mas nós que estamos aqui passando esse mês, meditando, se aprofundando nesse texto, a cada dia estamos entendendo qual é o sentido real desse texto. Mas eu vou explicar mais adiante. Irmãos, tudo isso aconteceu quando o rei Salomão faleceu. A Bíblia diz que o reino foi dividido em 2 partes. A primeira parte ficou com o reino do norte, o reino de Israel. E a segunda parte ficou com o reino sul, com Judá. E o profeta Jeremias, ele profetizou para o reino sul, o reino
de Judá. Mas o chamado de Jeremias foi algo espetacular. É aquilo que eu costumo dizer, que foi um chamado fora da curva. Foi um chamado extraordinário. Foi um chamado que a humanidade não consegue entender. Até porque ninguém consegue entender Deus. Deus, a gente aceita-o da forma como Ele é. Até porque a nossa mente não consegue ainda entender toda essa magnitude do nosso Deus. Mas quando chegarmos naquele grande dia, quando a igreja de Jesus, ela for arrebatada e nós iremos entre as nuvens para o encontro do nosso Pai. E naquele grande dia nós o veremos face a face. E nós o entenderemos de uma forma integral, da forma como Ele é. E a Bíblia ainda diz, no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 8: e Deus enxugará dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. Olhe como foi o chamado do profeta Jeremias, perdoe-me. Ele ainda era uma criança. Deus se apresentou para a criança denominado de Jeremias. Jeremias, antes que você fosse formado na madre da tua mãe, eu já te conhecia. Antes que você saísse do útero da sua mãe, eu já te consagrei. Eu já vejo você como um profeta. Irmãos, isso é uma declaração linda. Deus se declarando para Jeremias: Jeremias, eu te consagrei. Você é meu. Você nasceu para um propósito específico, para ser a minha boca na terra de Israel. Era essa a missão de Jeremias. Porque hoje, e também no passado, um profeta, de uma forma bem resumida, significava e também significa o porta-voz de Deus, a quem Deus encarrega uma missão para entregar para um público ou para uma pessoa específica, de uma forma bem pormenorizada. Essa é a missão de um profeta na terra, de trazer o recado de Deus, de ser o porta-voz de Deus. E essa era a missão do profeta Jeremias. Mas ele disse: Senhor, eu não passo de uma criança. Senhor, eu tenho uma incapacidade, talvez intelectual, talvez física, ou até mesmo emocional. Mas Deus se apresentou também para Jeremias de uma forma especial. Jeremias, o que você está vendo? Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. O Senhor disse: Jeremias, você está contemplando bem, porque eu velo pela minha palavra para se cumprir. E quando chegamos aqui no capítulo 29, versículo 11, cujo que eu falei aqui no início, não fala sobre prosperidade. Aqui é um texto que Deus estava tratando o seu povo. Meus irmãos, infelizmente é um erro quando alguém afirma que o autor do cativeiro foi Nabucodonosor. Está errado, é uma mentira. O autor do cativeiro foi o próprio Deus. Quando o rei Joaquim estava reinando, Deus permitiu que Nabucodonosor sitiasse toda a Jerusalém, os bens preciosos, ouro, prata e até mesmo vidas humanas.
Não porque Deus simboliza a imagem de uma pessoa má. Não, Deus não é mau, Deus é bom. Mas Deus permitiu que isso acontecesse, porque Ele queria tratar o seu povo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque para suportar o processo, nós precisamos entender o valor que Deus tem na nossa vida. Para suportar o processo, nós precisamos entender o valor que Deus tem na nossa vida. E Deus, nos primeiros versículos, Deus permitiu que Jeremias escrevesse uma carta e enviasse essa carta para os anciões, para o restante do povo que ainda estavam no cativeiro. E Deus disse: olha, nessa carta, ainda não é o tempo de trazer-vos de volta, ainda não é chegada a minha hora. E Deus ainda vai alertando o seu povo: olhe, cuidado com os profetas, surgirão falsos profetas no meio de vocês, dizendo que já é chegado o tempo. Não ouçam-os, ainda não é chegada a minha hora. E Deus ainda deu uma ordem: olhem, multipliquem as vossas famílias, mulheres, tenham filhos, edifiquem casas, plantas, palmeiras, porque ainda vai durar 70 anos um cativeiro. Irmãos, para suportar o processo, você precisa entender o valor que Deus tem na sua vida. Muitas pessoas desistem no processo. O processo é doloroso, o processo é árduo, mas quem está passando pelo processo do Senhor precisa entender o valor que Ele tem na sua vida e na minha vida. Porque já dizia o salmista Davi: o Senhor castigou-me muito, mas não me entregou à morte. O Senhor castigou-me muito, mas não me entregou à morte. Parece que Davi estava declarando: Senhor, eu vou suportar esse processo, mesmo que custe com a minha própria vida, mas eu vou suportar o processo, porque eu entendo o valor que o Senhor tem na minha vida. Alguém aqui consegue mencionar o valor que Deus tem na vida de vocês? O valor que Deus tem na nossa vida é algo tão surreal, é algo incalculável, que não vale a pena desistir do processo, por mais que seja difícil, por qualquer coisa. Vale a pena suportar o processo por amor a Jesus Cristo, porque a Bíblia diz: porque ninguém que se milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de o agradar aquele que o alistou para a guerra. Suportar o processo significa tornar, voltar, regressar para o Senhor. Livro de Oséias, capítulo 6, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e Ele nos sarará, fez a ferida e a ligará. Há um bálsamo em Gileade, há remédio em Gileade, aleluia. Vinde e tornemos para o Senhor. E quando Deus usa o profeta Jeremias para dizer:
bem sei eu o pensamento que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Deus estava dizendo: eu não quero e não vou destruir vocês. Vocês não estão entendendo que estão passando pelo meu processo. Como já dizia o saudoso irmão Lázaro, vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus. É preciso passar pela prova, dando glória a Deus. É muito fácil quando tudo vai bem. É muito fácil quando a nossa vida financeira está estabilizada. É muito bem, é muito bom quando nós temos, quando aquilo que nós desejamos, nós temos, nós conquistamos. Mas é muito difícil quando falta uma farinha. É muito difícil quando falta o azeite. É muito difícil quando falta aquilo, falta acolá. Meus irmãos, a aprovação de Deus não vem para lhe destruir, mas vem para lhe edificar. O processo do Senhor não destrói vida, mas constrói vida. O processo de Deus é para a sua edificação. É para que nós possamos crescer na presença do Senhor. O processo de Deus é algo bom, porque quem passa pelo processo de Deus, isso significa que é uma pessoa que passou pelo deserto. E no deserto de Deus, você não fica sem um professor. No deserto do Senhor, o seu professor é o Espírito Santo de Deus. Conforme o próprio Jesus disse: olha, eu não vos deixarei órfãos, mas eu voltarei para vós. No deserto do Senhor, você não está sozinho, minha irmã. A senhora não está sozinha, porque o Espírito Santo, o nosso professor, Ele que vai guiar você. Ele que vai orientar a sua vida, Ele que vai nortear a nossa vida, é Ele que vai nos ensinar o caminho correto pela qual nós devemos andar. Mas precisamos entender, primeiro, suportar o processo e depois ter a consciência do valor que Deus tem na nossa vida. Livro de Oséias, capítulo 6, 11, perdoe-me. Capítulo 11, versículo 4, diz assim: atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor. Fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixas, lhes dei mantimento. Meus irmãos, no processo de Deus, tenha cuidado. Para frutificar e viver um novo tempo, precisamos entender o trabalhar de Deus na nossa vida. O trabalhar do Senhor é lindo. O trabalhar de Deus é algo maravilhoso. Deus disse: Jeremias, você vai ser o meu profeta. E Jeremias foi ganhando forma, foi ganhando um corpo, e a promessa se cumpriu na vida do profeta Jeremias. E no versículo 13 tem algo extraordinário, que Deus disse assim pela boca do profeta Jeremias: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. Coração, sentimento, mente, inteireza de coração, sinceridade com Deus. E Deus olhou para o seu povo, pela boca do profeta Jeremias disse: olhe, ainda não é chegado o meu tempo. Vocês vai permanecer 70 anos, mas buscar-me-eis e me encontrareis
fareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Versículo 14 diz: e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos. Segundo tópico, todo chamado de Deus, sofrimento. Quem um dia recebeu um chamado de Deus, quero vos alertar, não quero afrontar ninguém aqui, esse não é o meu papel, jamais, mas apenas dizer uma verdade. Quem tem um chamado de Deus, precisa entender o sofrimento que vai passar. Porque o mundo de Deus, as coisas de Deus, não é aquele desenho que um dia nós assistimos, o mundo de Peter Pan. Não, precisamos entender que o chamado de Deus na nossa vida é algo bom, maravilhoso, mas tem sofrimento. Mas esse sofrimento produz um gozo, mas o sofrimento do Senhor produz alegria. Quanto mais a gente sofre por amor a Jesus, a gente torna-se mais semelhante a Ele. Isso é bíblico. Vários homens e mulheres de Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, aqueles que um dia desejaram viver a vida de Cristo, aqueles que um dia decidiram imitar as pegadas de Jesus, os passos de Jesus, que um dia decidiram viver o chamado de Jesus, sofreram, mas não ficaram desamparados. Há exemplo de Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele disse: Senhor, não imputes estes pecados, Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ou seja, o sofrimento de uma chamada. Ou seja, primeiro, nós precisamos suportar o processo e entender o valor que Deus tem na nossa vida. E o segundo tópico é: todo o chamado tem um sofrimento. Mas esse sofrimento, eu já falei aqui, produz um gozo, produz alegria. E naquele grande dia, Jesus olhará para nós e dirá desta forma: vinde a mim, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tiveste fome e tu me deste de comer, porque eu tiveste sede e tu me deste de beber, porque eu fui um forasteiro e tu foste me visitar. Meus irmãos, entendo a coisa, precisamos passar pelo processo de Deus, precisamos passar pelo deserto de Deus, que eu já falei aqui, que no deserto de Deus, o Espírito Santo estará lá para nos guiar, para nortear a nossa vida. Isso é bíblico, não foi diferente com Jesus. Passou 40 dias e 40 noites, jejuando, sem beber e sem comer. Mateus 4, ele foi tentado, ou seja, o Espírito Santo o conduziu até o deserto. O Espírito Santo o conduziu até o deserto para ser tentado por Satanás. Mas ele saiu vitorioso, que mesmo ele sendo Deus, mas ali, muito embora nós estudamos acerca aquela matéria que fala sobre 100% Deus e 100% homem, a união hipostática, mas ali ele foi transportado para o deserto como homem, como Jesus
homem, mas ele entendia e ele entendeu o valor do processo que ele deveria passar naquele deserto, mas ele sabia que o Pai estava com ele. E quem tem a certeza que o Pai está com ele, entende o processo, passa pelo processo, entende o valor que Deus tem na sua vida e dá glória a Deus. É assim que as coisas devem e precisam acontecer. Satanás disse: se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Ele disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daí abaixo, que o Senhor dará ordem aos teus anjos para que te guardem ao teu respeito. Ele disse: olha, não tentarás o Senhor teu Deus. Se tu se prostrares e me adorar, tudo isso eu vou te dar. Ele disse: retira-te, Satanás, porque somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele prestarás culto. E logo após, a palavra do Senhor diz que vieram os anjos e o serviram. Passou pelo processo, entendeu o valor que Deus tem na sua vida, não cedeu à tentação, venceu Satanás no deserto e logo após foi servido pelos anjos. É isso, meus irmãos. Para suportar o processo é isso aí. Nós precisamos entender o valor que Deus tem na nossa vida. E Deus praticamente estava dizendo isso para o seu povo que estava exilados. Vocês precisam entender o valor que eu tenho na vida de vocês, porque ainda não é chegada a minha hora, ainda não é chegado o meu tempo, mas quando chegar o tempo do Senhor, vocês orarão a Ele, e Ele vai se achegar mais próximo de vocês. Clama a mim, disse o Senhor, e eu responderei, anunciar-te-ei coisas e grandes e firmes e profundas que tu não sabes. Para entender Deus, para entender o chamado de Deus, precisamos entender esse processo e mergulhar nas coisas de Deus. Por isso que tem muitas pessoas que desistem do processo, porque não conseguem suportar as provações, as tentações da vida. Mas o Senhor sempre dará o escape. E o escape de Deus para o povo de Israel foi esse: olha, eu serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Deus estava dizendo: vocês serão achados por mim, e eu mudarei a vossa sorte, e vos tirarei do cativeiro. Mas quando chegar o tempo dele, é no tempo de Deus, meus irmãos. Olhe que eu estou repetindo direto essa palavra: suporte o processo, não desista, não murmure. Porque a palavra diz que Deus dá graça aos humildes, mas o soberbo ele resiste. Sabe aquela luta de boxe que está ali, cada um com o seu braço levantado? Deus, ele resiste ao soberbo, mas aos humildes, aqueles que entendem o processo do Senhor, aquele que volta chorando, dizendo: Senhor, eu estou aqui no cativeiro, mas eu estou com a minha harpa tocando, adorando ao nome do Senhor, porque eu acredito que o tempo do Senhor vai chegar na minha vida. Meus irmãos, eu tinha uma colega na faculdade que ela dizia assim: Ivo, a gente precisa se abrir para as coisas novas. E eu vou contextualizar neste momento. Nós precisamos nos abrir mais para as coisas de Deus,
Deus tem muitas coisas para realizar na minha vida. Deus tem muitas coisas para realizar na tua vida, meu irmão. Aleluia! Mas suporte esse processo. Mas entenda que Deus está com vocês. Deus, Ele está comigo. Ele disse que não vos deixariam órfãos. O Senhor está conosco. Deus é a nossa sombra direita. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, porque certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Mas cuidado, meus irmãos, cuidado que no processo, Sandra até falou um pouco sobre isso. Às vezes alguém que é usado por Satanás, infelizmente, tem pessoas que é usado por Satanás para distrair você, para nos tirar do foco de Deus. Cuidado! Tem muitas pessoas que é usado por Satanás para nos tirar do foco de Deus, dizendo que já é chegado. Não, espere o tempo de Deus. A primeira coisa que Deus alertou foi esta: olha, Jeremias, escreve aí, Jeremias, esta carta, e diga ao meu povo que cuidado com os profetas que vão dizer que já é chegado o meu tempo. Não acredite nesses adivinhos, nesses falsos profetas, porque quando chegar o tempo de Deus, Ele dará o sinal. Passe pelo processo, não murmure, cuidado com os falsos profetas e cuidado com essas pessoas que são usadas por Satanás. Não perca o seu foco. Olhemos firmemente para o nosso autor e consumador da nossa fé. Não vacilemos na fé como um menino agitado por qualquer tipo de vento de doutrina. Cuidado, meus irmãos. Há muitas pessoas que tentam nos enganar, mas aqueles que têm o Espírito Santo, aqueles que têm comunhão com Deus, Deus não deixará ser enganado. Deus dará um alerta e nós entenderemos o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Sabe por quê? Eu sou prova disso. Sandra aqui sabe do testemunho que eu contei para ela. Mas certa feita eu recebi um convite de um colega, dizendo: Ivo, bora ali num certo local. Quando eu disse bora, vamos juntos, Deus me deu o Salmo 1 na hora. Disse: olha, bem-aventurado o varão ou a varoa que não se assenta, né? Eu disse: olha, não vou não. Deus está me dando aqui um alerta, um sinal. Meus irmãos, precisamos estar atentos para ouvir a voz do Senhor. Deus a todo tempo Ele está falando. Deus, Ele fala com o seu povo de todas as formas e maneiras. Deus usou uma jumenta para falar com o seu povo, para falar com Balaão, porque Balaão não estava ouvindo a voz do Senhor. E foi necessário Deus usar uma jumenta para falar com Balaão. E nesses últimos tempos, as coisas estão ficando mais difíceis. E para suportar esse processo, precisamos estar bem mais próximos do Senhor. As coisas estão difíceis, cada vez mais o aperto. Parece que a gente não tem nem onde mais receber um aperto. Mas aqueles que se achegam mais perto de Deus, recebem o auxílio e a graça do nosso Deus. Você, precisamos ter intimidade com nosso Deus. Versículo 12 diz: então me invocareis, ireis,
e orareis a mim, e eu vos ouvireis. Irmãos, esse texto é algo lindo. Deus disse para o seu povo, através de Jeremias: então me invocareis, ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvireis. Sabe o que é isso? Eu sou vendedor, eu sei como é difícil. Eu tenho um cliente que, para chegar até a esse cliente, irmão Oswaldo, dá um trabalho. Esse cliente parece que tem um Deus bem minúsculo na barriga, que para chegar até a ele, irmã Verônica, dá um trabalho. Você chega lá, no caso eu chego na loja. Outra, para eu ser atendido por esse cliente, eu tenho que chegar no horário específico. Se eu chegar antes, ele não está na loja. Se eu chegar depois, piorou. Em segundo lugar, o funcionário dele tem que enviar para mim o pedido. Eu tenho que lançar no palme, resumindo, no celular, e tenho que mostrar a ele, para ele dar ok. Eu disse: meu Deus do céu, que dificuldade. Até para ele atender uma ligação minha, só Jesus fazendo o milagre. Por que eu estou dizendo isso? Tem pessoas que dificultam o acesso. Tem pessoas que dificultam de todas as formas o seu acesso. Dificultam o meu acesso. Mas aqui o texto está dizendo assim: e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ou seja, Deus está dizendo: se vocês se voltarem para mim, eu estarei disponível para vocês. Sabe o que é Deus estar disponível para um ser humano, meus irmãos? É algo tremendo, é algo maravilhoso. E isso acontecia lá no Éden, quando Adão e Eva todos os dias adoravam ao Senhor, e Deus descia no Éden e se fazia presente naquele culto familiar. Sabe o que é isso? É a gente invocar o nome do Senhor, e você sentir Deus ali perto de você, e você sentir, conforme fala o nosso pastor, a presença augusta do nosso Deus. E quem está passando por uma dificuldade, por amor a Jesus Cristo, precisa buscar, precisa ter a convicção desta intimidade com o Senhor. Meus irmãos, o que me faz estar na presença do Senhor desde 2004 até 2022, não é porque eu sou bonito, amém, nada disso. É porque a cada dia, através dos troncos e barrancos, eu me esforço. Senhor, eu estou aqui. Às vezes vem o pensamento para desistir. Às vezes eu acho que eu não vou suportar o processo. Mas aí vem Deus e se revela para mim de uma forma extraordinária e mostra o valor que Ele tem na minha vida. Muitas pessoas estão fracassando na fé porque não conseguem entender o valor que Deus tem na vida dele ou na vida dela, ou talvez também porque não teve uma intimidade com Deus, não tem comunhão com Jesus, não tem comunhão com o Espírito Santo. Meus irmãos, é muito fácil passar pela abundância, mas quando alguém está passando pelo processo, tudo se torna mais difícil para fazer que nós desistamos daquilo que Deus tem para a nossa vida. Logo eu, no início da minha fé, quando eu era de uma certa religião, uma certa pessoa chegou para mim e disse: rapaz, quer dizer que agora você é cristão? Eu novo na fé, olha, suportando ainda o processo. Já gostava de ouvir aquele hino de Aline Barros, ao Rei dos Reis, sagro,
tudo que sou, com gratos louvores, transborda o meu coração. A minha vida eu entrego a Ti. Foi muito difícil a minha caminhada no início da minha fé. Até a minha própria mãe me perseguia e dizia: olha, você não pode se batizar, porque você já foi batizado na igreja tal. Eu disse: não, minha mãe, eu preciso me batizar para morrer para o mundo e renascer para Jesus. Numa certa feita, eu, quase perto da varanda de minha mãe, chegou este indivíduo e disse para mim: rapaz, quer dizer que você agora é cristão? Você andava comigo, você tocava e os descia, você buscava folha. Quantas vezes eu passei na porta da igreja, ainda não era essa igreja linda, maravilhosa, espetacular, era ainda aquela igrejinha lá, como diz aquela música, aquela igrejinha lá do interior que tinha uma portinha ali em forma de um arco, que tinha aquele muro que quando chovia, quando passava, os ônibus melavam a parede da igreja, que tinha uma árvore bem bonitinha, a entrada principal, e tinha uma portinha de grade que malmente abria. Era nesse contexto que eu passava aqui, todo vestido de branco, cheio de contas no pescoço. Eu não estou falando mal da religião, estou apenas contando um testemunho que aconteceu comigo. Mas ele me afrontou, disse: quer dizer que você agora é cristão, você fazia isso. Eu, novo na fé, suportando ainda o processo, disse: e agora? Parei assim. Por um segundo Deus me deu aquela palavra, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Mas, sinônimo de porém, não é mais. Mas, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Irmão, foi parecendo um relâmpago. Quando eu falei esse texto, ele, não foi ele, foi alguém tentando me afrontar. Eu, novo na fé, suportando o processo, tinha acabado de confessar a Cristo lá embaixo, tive aquela experiência com Deus maravilhosa, que até eu peço: Senhor, me dá aquela experiência de novo, Senhor, algo tremendo, algo maravilhoso, me ajuda, Senhor. E hoje, eu estou até hoje suportando esse processo, mas entendendo o valor que Deus tem na minha vida, até chegar aquele grande dia que nós estaremos face a face com Jesus. Meus irmãos, mais uma vez, vale a pena suportar o processo. Olhe que eu repeti essas palavras várias vezes, até correndo o risco no português, enfim, mas vale a pena suportar o processo e entender o valor que Deus tem na sua vida. Suporte o processo, não reclame, passe pelo processo. Está doendo, tá? Dê glória a Deus, não murmure, não reclame, dê glória a Deus. Senhor, está difícil, Pai, eu estou assim, Senhor, eu estou precisando disso, Senhor, mas eu vou passar pelo processo dando glória a Deus e acreditando que, se o Senhor permitir, o teu amanhã será melhor na minha vida. Essa é a perspectiva do cristão que crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Hebreus capítulo 13, salvo engano, o versículo 7 ou 8, que diz assim: Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje e eternamente, e Ele não mudará. Deus não muda, meus irmãos. Deus não escreve certo por linhas tortas. Isso é uma mentira. Deus, Ele faz tudo certo, porque Ele é Deus. Conforme diz a música, né? Ele é o arquiteto do universo. Deus é perfeito. Deus é lindo. Deus é maravilhoso. Deus, Ele sabe a maneira de trabalhar em cada pessoa. A maneira que Ele trabalha na minha vida é diferente daquele que trabalha na sua vida. Mas entenda, o trabalhar de Deus
aclame e dê glória ao nosso Deus, porque ao único que é digno de receber a honra, a glória, o domínio é Ele, é Jesus. Amém? Fiquemos de pé. Vamos orar ao Senhor. Senhor, único Deus que é digno de receber, Deus, a honra, a glória, o domínio, Senhor, é o Senhor, Deus, para todo sempre. Frutifique e viva um novo tempo. Senhor, como é que nós viveremos este novo tempo, Senhor, se não sequer estamos conseguindo suportar o processo do Senhor e nem ao menos entender o valor que o Senhor tem na nossa vida? Senhor, são tantas pessoas que desistem por coisas fáceis, são tantas pessoas que por qualquer coisa desistem do Senhor, abandonam a fé. Senhor, tenha misericórdia da nossa vida, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, da tua igreja, Pai. Da mesma forma como o Senhor teve misericórdia da vida de Pedro, quando o Senhor ali veio andando por sobre as águas e os discípulos ficaram com medo. Ai, é um fantasma. E o Senhor disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. E Pedro disse: Senhor, se é o Senhor mesmo, manda-me ter contigo. E o Senhor disse: venha, Pedro. E ele veio andando por sobre as águas, mas olhou para as circunstâncias da vida e começou a afundar. O Senhor pegou Pedro pelas suas mãos, levantou e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Senhor, nos ajuda, Pai. As coisas estão mais difíceis. A cada dia é tanto aperto, Senhor, que nós recebemos. Servir ao Senhor hoje é um desafio, Senhor, mas é um desafio prazeroso, Senhor, que mesmo que custe com a nossa própria vida, jamais nós negaremos ao Teu nome, Senhor. Nós confessaremos ao Teu nome diante dos homens, porque a Tua palavra diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que estás nos céus. Mas todavia, aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei naquele grande dia diante do meu Pai. Senhor, nos ajuda, Deus, a não desistir do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a melhorar, Deus. Como diz a música: sozinho eu não consigo, Deus. Eu sou humano, eu só sei errar. Me ajuda, Senhor, a melhorar, Deus. Deus, não estou aqui para apontar os erros, os vícios de ninguém, Senhor, mas estamos aqui para buscar uma melhoria do Senhor. Estamos aqui para buscar do Senhor a cada dia ser um servo por excelência, Deus. Um servo obediente, um servo que obedece o teu chamado, um servo que obedece a tua palavra, Senhor. Porque o Senhor disse: ora, já não vos chamamos mais de servo, porque o servo não sabe o que faz o teu Senhor, mas que eu vos tenho chamado de amigo, porque tudo quanto recebi do meu Pai, tenho-vos dado a conhecer. Oh Deus, o Senhor prepara no deserto o maná para o seu povo. O Senhor prepara para nós uma mesa na presença do nosso inimigo. Ainda o Senhor unge a nossa cabeça com óleo, Senhor. Ainda o Senhor diz que certamente a bondade e a misericórdia do nosso Senhor estariam conosco todos os dias, e nós habitaremos na tua casa para todo sempre. Senhor, ainda que caiam 11.000 demônios ao nosso lado, mas nós estamos protegidos
pelo Senhor, somos protegidos pelo Senhor. O Senhor guardará, Senhor, a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para todo sempre. Continua, Senhor, cuidando do teu povo, cuidando da minha vida, Senhor, cuidando da nossa família, Senhor, cuidando da nossa saúde, cuidando da nossa saúde física, emocional, a nossa saúde espiritual, Senhor. Deus, em nome de Jesus, no ato profético nesta noite, eu creio, Senhor, eu creio que nós seremos, e a cada dia também pela fé estamos sendo avivados pelo Senhor, para viver esse novo tempo, Senhor, para viver esse novo desafio e frutificar na tua presença, Senhor, porque nós não queremos ficar no 0 a 0, Senhor, queremos frutificar na tua presença e viver um novo tempo este, Senhor, aonde você colocar as suas mãos, Deus coloca as mãos dele. Aonde você colocar os seus pés, Deus colocará os pés dele. Aonde você colocar a tua mão e dizer: espírito maligno, saia, em nome de Jesus, ele vai sair, porque a autoridade do Senhor está e estará sobre a sua vida. Onde você dizer: enfermidade, saia, a enfermidade vai sair, porque Jesus dará autoridade a você, e o sangue do Cordeiro garantirá a vitória. Senhor, nos desperta, Senhor, desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Senhor, estamos aqui, Deus, na retaguarda do Senhor, esperando, Senhor, esperando o momento do Senhor na nossa vida. Estamos esperando, Senhor, este avivamento, Senhor, avivamento que, conforme diz o profeta, eis que vem dias, diz o Senhor, eis que eu derramarei sobre toda a carne o meu Espírito, Senhor. O Espírito já está dentro de nós, Senhor, só precisamos dar lugar a Ele, a operar, a trabalhar na nossa vida. Senhor, nós não precisamos de oba-oba, mas precisamos de um avivamento sincero e verdadeiro do Senhor, que começa pela Tua Palavra. Precisamos ser homens e também aqui mulheres cheios do Espírito Santo. Senhor, traz este avivamento nesta noite. Traz o avivamento, Senhor, que começa pela Tua Palavra. Senhor, desperta-nos nesta noite para vivermos um novo tempo, Senhor. Desperta-nos para viver o tempo da colheita do Senhor na nossa vida. Senhor, desperta-nos deste grande sono, Senhor. Oh, Senhor, há muitas pessoas que ainda estão dormindo, Senhor, ainda não conseguiram entender, Deus, que o Senhor as portas, e a qualquer momento, Deus, o Senhor voltará para buscar a sua igreja. Senhor, despede-nos em paz nesta noite, em segurança, Deus. Leva-nos em paz aos nossos lares. Livra-nos de todo mal, Senhor, nesta noite, de uma bala perdida, Senhor, do homem perverso, do homem sanguinário, do homem maligno. Cobre-nos debaixo das tuas asas, da tua proteção, Senhor, em nome de Jesus. E todo laço do inimigo, toda artimanha maligna está sendo repreendida agora pelo poder que há no nome de Jesus. Todas as oferendas, Senhor, está sendo repreendida agora. Todas as correntes, todos os grilhões, nós repreendemos agora pelo poder que há no nome de Jesus. Pelo poder que há no nome de Jesus. Você que está ouvindo esta palavra agora pela internet, receba a libertação do Senhor.
nesta noite receba a libertação do Senhor, receba a cura do Senhor, receba a vitória do Senhor, mas também entenda o processo e o valor que Deus tem na sua vida. Muito obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, Deus, por esta oportunidade, e após a oração, estamos despedidos.